Veja no programa OAB na TV Mundo Jurídico desta semana. A redução da maioridade penal resolve o problema da delinquência juvenil? Este tema será abordado no programa pelo vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará, Dr. Carlos Bandeira. A OAB Ceará participa de 5º Simpósio de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e a solenidade de entrega de carteiras a 68 novos advogados. Veja também como vão funcionar as zonas de processamento de exportação. Tudo isso no programa OAB na TV desta semana. A redução da maioridade penal resolve o problema da delinquência juvenil? Este tema será abordado no programa de hoje pelo vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará, Dr. Carlos Bandeira. A OAB Ceará participa de 5º Simpósio de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Você confere a solenidade de entrega de carteiras a 68 novos advogados. E veja também como vão funcionar as zonas de processamento de exportação, as ZPS. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil, no programa OAB na TV Mundo Jurídico, que começa agora. Reduzir a maioridade penal vai resolver o problema da delinquência juvenil? Uma enquete feita na Praça do Ferreira mostrou que a população tem sua opinião formada sobre o assunto. A reportagem foi feita por Camila Bezerra. Será que a redução da maioridade vai servir como remédio para a violência? A OAB na TV veio às ruas para saber da população se elas são contra ou a favor da redução da maioridade penal. Eu sou muito a favor, sabe por quê? Porque esse povo, eles podem ser pai, eles podem escolher presidente da República, escolher fazer o que eles quiserem. Então não pode assumir seus atos, podem matar, podem fazer o que quiser e não pode assumir seus atos. Por quê? Né? Que país é esse? É um processo que vai retrógrado em relação à juventude brasileira. Nós temos outro problema. Saúde, educação, falta de cultura, falta de lazer, falta de oportunidade, falta de emprego. Reduzir não vai diminuir a criminalidade, fato. 1% dos crimes são cometidos por adolescentes. Nesses 1% não são crimes hediondos. Os crimes mais horríveis, mais horrendos, são cometidos por adultos. E que são crimes que você tem financiamento, que você, a palavra são afiançáveis, e que com o adolescente não é. Outro problema que a gente tem aqui. Nós temos um corpo de juízes que eles não favorecem a efetivação do ECA. Se eu favorizo a efetivação dele, então quer dizer que ele vai ser cumprido. O problema é que a lei não é cumprida e eu vou culpar, geralmente são negros, são pobres de favela. A outra coisa virou uma coisa de clamor público, então até que não mexa com meu filho. A gente precisa compreender que um adolescente entre 12 e 18 anos ele está em processo de formação. Hoje a favela oferece droga, a favela oferece a questão da exploração sexual, a questão do furto, não tem oportunidade. A favor da redução, com certeza. Acho que até os 14 anos. Por quê? Porque hoje em dia quem está matando hoje aí pai de família roubando é o de menor, não é o maior mais não. Vai nas favelas aí ver a situação como é que tá, tá? Mas agora isso é um assunto muito polêmico, porque envolve muita coisa, na verdade. Se você pegar hoje, o índice hoje, só que está matando hoje o povo aí afora, por causa dessa droga que é o crack, é o menor. Sou totalmente contra, eu acho que a gente tem que investir em educação. Prender é só um sintoma, assim, a causa maior é a educação. Assim, é muito fácil você prender e deixar lá preso e não mudar internamente essas pessoas. Acho que é só através da cultura, da arte, da educação que a gente transforma o ser humano. Eu sou a favor, com certeza. Porque do jeito que está a criminalidade, porque a maioria dos crimes acontece com os de menor, com os adolescentes de 15 a 17 anos. A maior parte dos crimes que acontecem aqui no Ceará, em todo o Brasil, é com os de menor. Em termos de morte, de assassinato, em geral. Aí por isso que eu sou a favor. A Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará tem desenvolvido uma série de ações no sentido de preservar o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. E para falar sobre as principais ações desenvolvidas pela comissão, nós recebemos agora em nosso estúdio o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Dr. Carlos Bandeira. Dr. Carlos, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio novamente. O prazer é nosso. Antigamente via pela futebol, agora vemos pelos direitos humanos. Eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo falando sobre um tema bastante polêmico que está em voga, que está em discussão em todo o país, que trata da redução da maioridade penal. Ou seja, reduzir a maioridade penal
acabando com a inimputabilidade dos menores. Porque, assim se diz, o menor não comete crime, comete ato infracional. Qual a sua análise sobre esta discussão? Olha, nós temos que ver que só reduzir a menoridade não resolve o problema. É criar um novo problema, é criar um maior nicho de presos dentro de presídios que já estão abarrotados e impróprios a qualquer pessoa. A redução da maioridade não deve ser visto só pela idade, ela tem que ser vista por um campo bem maior. O que nós temos? Falta de educação, falta de perspectiva deste jovem que está lá fora sem fazer nada. A geração de emprego. A geração de emprego, uma escolaridade melhor, os seus pais que possam, ao sair de casa, deixar seus filhos em creche. Então é muito fácil chegar e dizer, vou reduzir a menoridade, está resolvido. Não resolve. Vai criar um problema bem maior. É preciso, então, que o governo desenvolva políticas públicas mais abrangentes. Bem mais abrangentes. Não se resolve um assunto mediatista. E sim, vou reduzir a menoridade. É meramente para dar uma satisfação. E esse tipo de satisfação não resolve o problema do menor. Porque, vou reduzir para 16 anos. Tudo bem, agora 16 anos vai ser imputável. Ok. E aí, o de 14, daqui a pouco é o de 14 que vai começar a saltar. Depois o de 12. Depois o de 12. É verdade. Hoje nós temos visto que crianças, desde cedo, 5, 6, 7 anos, que vivem constantemente nas favelas, dentro das bocas de fumo, trabalhando normalmente como se fosse um adulto traficando. Isso nós vemos constantemente nas televisões. Isso não são abordados. O que é isso? É porque aquela criança não tem para onde ir. Ela fica onde? No meio da rua, fazendo o quê? Nada. Consequentemente, como tu está no meio da rua sem fazer nada, alguém vai te adotar. E esse é o maior perigo. É quem vai adotar. É verdade. Se o Estado adota essa criança, ele vai colocar onde? Ele vai colocar numa creche, com professores, com metodologia de trabalho, com ensino, diversão. Tirar aquela criança para que ela não veja achando que o tráfico vai te dar o dinheiro. Quando, na verdade, o cidadão tem que ser formado para quê? Para que ele saiba que o trabalho é que vai dignificar a sua pessoa humana. E como o senhor muito bem falou, reduzir a maioridade penal vai agravar ainda mais a crise pela qual passa o sistema carcerário cearense, não só o cearense, o sistema carcerário nacional, não é verdade? Isso, e principalmente o nosso, onde nós estamos aqui, que nós não vemos, vou construir presídio. Não resolve. Não adianta você construir presídio se o judiciário não atua. Então, se o executivo também não fica inerte, se o legislativo também não produz leis para que a gente possa ter uma progressão. Claro. Porque não adianta eu pegar, às vezes a gente chega nas visitas que a gente faz a presídios, a gente encontra gente com a pena já cumprida há muito tempo, que ainda está dentro do sistema, e quando isso é detectado, ao invés de ter uma resolução de forma mais rápida, não, ela segue a mesma morosidade da justiça. Aquele processo, digamos, só vai para agilização se houver mídia. Se não tiver mídia, ele vai correr normalmente naquela velha burocracia que o indivíduo, mesmo já tendo a sua pena já cumprida, ele passa 5, 6 meses, às vezes, ou mais, dentro do presídio. Eu ia tocar neste assunto a respeito das visitas realizadas pela Comissão de Direitos Humanos às delegacias e aos presídios. Qual é a real situação encontrada? O senhor me falava antes de iniciarmos a entrevista de que há uma situação de superlotação e de que há também uma situação de tratamento desumano dessas pessoas que estão lá aprisionadas. Isso. Vocês têm que entender o seguinte. Comissão de Direitos Humanos, ela vai defender bandido? Não. Ela dá direitos aos humanos. Então, tanto faz você ser cidadão como você ser um preso, o fato de você estar preso não diz que você deixou de ser cidadão. Agora, às vezes um cidadão que comete um pequeno deslize, roubou porque teve a necessidade, não importa, mas roubou, ele vai ser preso, ele é condenado, às vezes ele sai pior do que o que entrou. Por quê? Não existe uma separação de preso. Se o preso já está condenado ou se ainda vai para julgamento, não há separação, são juntos. Tanto faz o de pequeno delito como o que cometeu N assassinatos,
ou aquele traficante, todos são juntos, então vivem e convivem diariamente. Então lá acaba se tornando uma verdadeira escola da É criminalidade. uma escola da criminalidade. As condições são precárias, falta higiene, às vezes doentes, às vezes a gente encontra, o cara levou um tiro, tudo bem, levou um tiro, só que ele não vai para o hospital, ele fica às vezes costurado, às vezes nós encontramos presos com a barriga aberta dentro de cadeias. É um absurdo. Presos com tapurus nos pés, porque não manda para o médico diz, doutor, eu não tenho um carro para mandar, se eu mandar aqui eu tenho que mandar uma escolta e vou ficar sem ninguém aqui. Às vezes, sem o próprio tratamento médico dentro do estabelecimento. Tem um profissional, mas não tem um equipamento para tratar. Aí você vai dizer, mas o coitado que está lá fora também, o cidadão não tem tratamento. Mas não justifica uma coisa a outra, porque no momento que o preso entra no sistema penal, ele é de responsabilidade do Estado. O Estado tem por obrigação. Então, se ele não cumpre com o cidadão lá fora, mas também não quer dizer que ele deixe de cumprir com aquele apenado ou com aquele que está à espera de uma pena. A responsabilidade é toda do Estado, até porque o jus puniendi, o direito de punir é próprio do Estado. Doutor Bandeira, vamos falar agora sobre um projeto que foi desenvolvido no ano passado, salvo engano, pela Comissão de Direitos Humanos, junto às escolas de ensino fundamental, visando difundir, disseminar o conhecimento jurídico relacionado aos direitos humanos. Como é que foi esse projeto? Olha, foi um projeto que o nosso presidente, Dr. Edmir, desenvolveu, junto com toda a comissão, no sentido de trazer o conhecimento jurídico voltado a direitos humanos a quem? Aquelas crianças. Por quê? Tudo bem, o adulto ele pode ser esclarecido? Pode. Mas ele põe mais retinência de ouvir aquelas coisas. O jovem não, a criança não. Ele é mais aberto, ele é mais curioso. Então, aquilo que a gente desenvolve, o que nós demos palestras sobre direito do consumidor, cidadania, o que eu posso exigir, qual a minha obrigação, que é uma das coisas que a gente questiona muito. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade onde somente eu tenho direito. Eu esqueci que eu tenho obrigações. Só que o cidadão tem que entender que para eu ter direito, eu também tenho que cumprir obrigações. Na outra ponta existem os deveres. Os deveres, que é aquela via de mão dupla. Claro. Ou seja, quando só eu tenho direito, ninguém tem mais direito. É verdade. É uma realidade. Então, nós fizemos esse projeto, nós fomos às escolas, nós fizemos, inclusive, teve até entrega de prêmios, houve redação. E esse ano, já me antecipando, nós vamos, a comissão vai junto às escolas estaduais de nível médio, para trazer esse projeto também para o ensino médio, para trazer esse jovem hoje, para a gente mostrar para eles que eles são também vulneráveis ao que mais nos preocupa hoje, que é o que está preocupando muito a sociedade, a droga. Então, nós vamos fazer um trabalho junto às escolas para poder mostrar ao cidadão, mostrar aquele jovem que ele vai ser, ainda temos esperança, ele ainda é o nosso futuro. Então, nós estamos trabalhando nas crianças, agora os jovens. Esquecer os adultos? Não se esquece de adulto. Mas a gente tem que fazer um trabalho mais longo para poder ter um resultado. Doutor Bandeira, um outro projeto desenvolvido pela Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará no ano passado, que eu reputo tão importante quanto este que o senhor acabou de falar, foi um que visava formar agentes de cidadania para atuar junto às comunidades. O senhor poderia falar um pouco sobre este projeto? Pronto, esse foi um projeto que realmente a comissão desenvolveu. Nós passamos durante 2 meses, todos os finais de semana, trazendo, nós colocamos em torno de 50 a 60 agentes comunitários, para que demos instrução, algum conhecimento, a mesma coisa, consumidor, direito previdenciário, direito do trabalho, dúvidas que eu tenho sobre isso. Por quê? A nossa periferia, ela é muito crítica em relação a tudo que você possa imaginar. Então, o agente de cidadania, o que é? É aquele cidadão que está dentro das comunidades, dentro das
associações comunitárias. Conhece de perto os principais problemas da comunidade. É verdade. Então, a primeira coisa, o que é que o cidadão faz? Se ele sabe que ali tem uma associação, ele sempre corre na associação. É verdade. Então, nós fomos à procura desse cidadão. Para o quê? Para que ele possa orientar a sua comunidade, como é que ela vai ser. Está passando aqui, o esgoto está aberto, está prejudicando. A quem eu vou procurar? Procura lá a agente comunitário. Ele já sabe o que proceder. Se aquilo ali vai resultar de uma ação simples, ele vai ao órgão público, à prefeitura, fazer aquele abaixo-assinado. Então, isso tudo foi orientado ao agente comunitário. Se eles não conseguirem resolver, aí sim, eles passam a denúncia para a comissão, aí a comissão faz aquele trabalho, junto à presidência da OAB. Então, na prática, eles acabam atuando como multiplicadores da Comissão de Direitos Humanos. Multiplicadores, eles são os nossos multiplicadores. Tanto é que agora, na próxima semana, dia 25, acho que sexta-feira, dia 25, nós vamos fazer um encontro com eles também, para poder a gente fazer uma, digamos, uma requalificação, trocar ideias, ver como é que está o andamento do trabalho deles, para poder a gente partir para novas ideias. Bandeira, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, o programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação. Sim. E faz votos de que a comissão atinja todos os seus objetivos, no sentido de proteger os direitos humanos, e abre agora espaço para as suas considerações finais. Pronto. A gente agradece mais uma vez estar aqui e informando que a OAB hoje ela existe um 0800 Direitos Humanos, que é o 0800 7242 116. É um telefone voltado para denúncias. É o Disque Denúncia. É o Disque Denúncia. Que se o cidadão não quer se identificar, ele pode utilizar o 0800, nós fazemos uma triagem, nós posteriormente entramos em contato com esse cidadão, verificamos se realmente procede. Se proceder as denúncias, aí nós encaminhamos a um relatório dentro da comissão para a presidência da OAB Ceará, e a OAB Ceará toma as providências. Então, é isso que nós temos que entender. Comissão de Direitos Humanos não é para defender bandido, prestem atenção, é para dar direito ao cidadão, todo direito que todo cidadão tem. E vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetar Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, durante essa semana temos vários eventos promovendo o congraçamento da classe. No interior do estado, em Quixadá, realizaremos uma Copa de Futebol Society, fazendo com que os vários colegas das subseccionais de Iguatu, Juazeiro, Crato, Limoeiro do Norte, Itapipoca, lá na Serra da Ibiapaba, no Tianguá, enfim, de todos os rincões do estado possam se encontrar e se confraternizar com qualidade, congraçando a classe. Da mesma forma, já no domingo, nós teremos a corrida OAB. Essa é a 4ª corrida promovida pela OAB Ceará. Precisamos também, ao tempo em que temos nossos embates em defesa das prerrogativas profissionais, que temos os nossos embates por um judiciário que funcione a contento, precisamos também reunir e congraçar a classe. Nesses eventos esportivos, nós desenvolvemos práticas saudáveis e permitimos o conhecimento dos colegas. Participem conosco dos vários eventos que a Ordem dos Advogados do Brasil promove ao longo do ano. A seguir, você confere a solenidade de entrega de carteiras a 68 novos advogados. E veja também os detalhes do 5º Simpósio de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. A gente volta já. O vice-presidente da OAB Ceará, Ricardo Bacelar, representou o presidente da Ordem, Valdetar Andrade Monteiro, no 5º Simpósio de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O evento aconteceu na última quarta-feira no auditório do Tribunal Regional do Trabalho, da 7ª Região. A gravidade do crime de tráfico de pessoas, além de despertar a curiosidade de estudiosos, mobiliza também as autoridades. O 5º Simpósio de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas reuniu especialistas e autores envolvidos no combate ao crime para debater e compartilhar experiências.
O vice-presidente da OAB Ceará, Ricardo Bacelar, salientou que o objetivo é discutir a elaboração de políticas públicas que visam combater o tráfico de pessoas. A Ordem dos Advogados, ela tem um histórico, né, de lutas a favor dos direitos humanos, né, e nós participamos desse evento, né, com a consciência de que não cabe mais nos dias de hoje, né, não termos políticas públicas eficazes para você combater o tráfico de pessoas, né? O trabalho escravo ele é uma violência, não é, que ainda existe, né, no país, não é? E é importante que a gente veja e perceba, não é, e que os poderes constituídos, não é, o Conselho Nacional de Justiça, os tribunais, não é, a própria ordem, não é, as secretarias de Estado e os municípios também estão aqui reunidos para discutir, não é, temas, não é, que dizem respeito o combate efetivo, não é, dessa prática e, ao mesmo tempo, não é, a elaboração de políticas públicas contundentes para que a gente possa realmente erradicar, não é, o tráfico de pessoas. Não é? Nós temos um problema no Ceará por ser um estado ainda pobre, não é, e temos aqui um tráfico, uma rota internacional de pessoas, não é, aqui, não é, de estrangeiros que ainda vêm para cá, não é, e é histórico que levam as pessoas do Ceará para morar em outros lugares e pegam um passaporte, né? Infelizmente é uma prática que acontece, né? Mas todos nós, né? A sociedade civil, o poder público, né? A justiça, a sociedade civil organizada e a própria OAB, todos temos que ficar vigilantes, né? E trabalhar em conjunto para que a gente possa realmente ter, não é, uma posição institucional forte, né? Uma política pública realmente que combata, não é, o tráfico de pessoas, o trabalho escravo. O simpósio contou com a participação do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que destacou o tráfico de pessoas como importante tema a ser debatido no país. Há, por exemplo, do lado do Executivo, um papel preventivo, né, tanto do município como do Estado, das redes de proteção social. E há um outro trabalho, talvez o mais sensível, que é do acolhimento à vítima, né, a identificação e estimular que a vítima possa fazer a denúncia e poder dar um acolhimento necessário de psicólogo, de assistente social, às vezes um apoio temporário de residência, quando essa for a necessidade, exatamente porque as consequências psicológicas de quem tanto é vítima do trabalho escravo ou de um tráfico pessoal, né, ser mandado para fora do país ou ser mandado para outra cidade, acabam sendo consequências psicológicas definitivas. Então é muito importante que haja, por isso, uma sintonia muito fina do Poder Legislativo, que é quem está legislando nesse momento sobre o assunto, do Judiciário, que é quem vai impor, na verdade, as medidas judiciais cabíveis, e do Executivo, que é quem pode acolher as vítimas e, de alguma maneira, no caso específico do trabalho infantil, como eu disse, é a pior forma de trabalho escravo, pode incutir algumas medidas preventivas. Aumentar a vaga de creche, implantar a escola de tempo integral, ter uma rede de proteção que possa estimular a denúncia, uma nova consciência sobre o problema, é um papel nosso do Executivo. Então é muito importante, como eu disse, que esse evento possa expor melhor e dar mais transparência e vulto a um problema que muitas vezes está escondido debaixo do tapete e, ao mesmo tempo, possa engajar os três poderes numa ação de prevenção e de combate efetivos ao tráfico de pessoas e, como eu disse, ao trabalho escravo e a pior e mais perversa forma dele, que é o trabalho infantil. O representante do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Guilherme Calmon, reforçou a importância da atuação integrada dos órgãos que estão envolvidos no combate ao tráfico de pessoas. Criar uma cultura que seja própria para poder, de fato, concretamente, se trabalhar no campo da investigação e da efetiva repressão aos crimes de tráfico de pessoas. E aí o objetivo é capacitar os profissionais, seja do judiciário, seja de outros órgãos e instituições fora do judiciário, para que possam perceber, identificar os casos e de modo mais rápido e ágil resolvê-los para poder acabar com essa sensação que hoje ainda existe de uma certa impunidade em relação ao tema do tráfico de pessoas. O acesso à justiça é uma preocupação de âmbito internacional, por estar intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana. Além de um direito social fundamental, o acesso à justiça é a principal garantia dos direitos subjetivos. E para falar sobre esse tão polêmico tema, nós recebemos agora em nosso estúdio a presidente da Comissão de Acesso à Justiça da OAB Ceará, doutora Renata Rebouças, que foi recentemente nomeada membro consultor da Comissão Nacional no Conselho Federal da OAB.
Doutora Renata, é um prazer tê-la novamente conosco aqui no estúdio. Satisfação é toda minha, Evelte. Agradeço o convite e me ponho à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas a respeito do tema. Inicialmente, para começar o nosso debate, eu gostaria que a senhora explicasse qual é o conceito do acesso à justiça. O que significa acesso à justiça? Olha, o acesso à justiça, ele é um conceito amplo, tá? Então, não é só o direito que o cidadão tem de entrar na justiça, de ver o provimento, é o direito que ele tem de ter uma garantia sua provida. E como assim eu posso ter um problema tanto no administrativo, né? No caso de eu ter um problema que seja policial, eu tenho o direito também a saber onde é que eu vou, onde é que eu me dirijo. Então, são informações de como eu exerço o meu direito. Mas muito mais do que apresentar simplesmente uma demanda. É muito mais do que apresentar uma demanda, do que ajuizar uma ação, do que ajuizar um procedimento, né? É você ter as coordenadas de onde você deve seguir, para onde você deve se direcionar, com o que você deve fazer, é uma orientação à população a exercer o direito que ela tem, né? Lógico que com a participação e com a vontade dela, porque a população tem que querer, né, saber, né? Doutora Renata, uma pesquisa realizada recentemente pelo Ministério da Justiça aponta o estado do Ceará como uma das piores justiças do país, a terceira pior justiça do Brasil, salvo engano. O princípio do acesso à justiça está muito distante de ser concretizado aqui no estado do Ceará e também no Brasil, na sua opinião? Olha, Evelte, a Comissão de Acesso à Justiça local, né, no caso da OAB Ceará, desde que eu assumi, que foi janeiro, a gente começou a fazer um trabalho justamente em cima disso, porque recebemos uma pesquisa no final do ano passado que o Ceará era o 4º pior lugar. E no meio desse ano veio a notícia que nós éramos o 3º pior lugar, né? Então, ao invés da gente melhorar, a gente piorou, teoricamente. Porque quando, como eu estive aqui com você da última vez, aprofundando o cerne da pesquisa, né, onde eles se basearam para colher esses dados, a gente chegou à conclusão de que a pesquisa foi feita em cima de índices que, na verdade, não estão direcionados para um acesso à justiça. A nossa justiça no Ceará, ela não é, digamos, sem sombra de dúvidas, que ela não é uma das melhores do Brasil. Ela está realmente deficitária em relação aos outros estados da federação. Mas, em contrapartida, fazendo um estudo que a gente está pela comissão, a gente chega à conclusão que a gente vê que nada é impossível, certo? E a gente fazendo esse trabalho já há 8 meses, chegou-se à conclusão que muito da justiça é operacionalização, é revitalização básica dela, de alguns pontos que digamos assim, os conhecedores do direito não têm nem noção de que aquele detalhe ali, aquela mudança vai gerar um efeito, digamos assim, arrebatador. A gente pode dizer assim, porque quando há comprometimento, vontade, né, inteligência para direcionar os fins, você recebe bons resultados. Então, eu não vejo como uma coisa impossível. Vai ser difícil, é difícil, mas é perfeitamente viável e, inclusive, tem um projeto que eu até tinha comentado com você, que a gente está dando andamento. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco agora sobre a Comissão Nacional. Qual o papel da comissão e o que significa esta Comissão Nacional do Conselho Federal da OAB? Olha, a Comissão Nacional, ela é bem mais vasta, porque ela prevê no âmbito nacional o que a gente vê no âmbito local. Que enquanto a gente está preocupado em melhorar a justiça a nível de Ceará, o acesso à justiça, dar conhecimento, orientações às pessoas, né? A justiça no âmbito, digamos assim, nacional, o que ela prevê? De dar conhecimento a nível Brasil, de melhorar o acesso à justiça a nível Brasil. Ou seja, ela não está preocupada somente com o Ceará, ela vai estar preocupada com outras regiões do país. E aí eu volto, porque eu falei em relação ao projeto, que é o acesso à justiça em debate, foi apresentado quinta-feira passada para o presidente da OAB. Ele achou a ideia muito boa, tá? Acredito que vamos começar a colocar, a OAB vai começar a colocar em prática o mais rápido possível. E interpreto também que esse projeto que a gente vai colocar em andamento, o acesso à justiça em debate, ele vai funcionar não só para o Ceará, mas ele vai funcionar como um link, esse link que foi feito entre o Ceará e o Conselho Nacional,
para evoluir para uma melhora da justiça no Brasil por um todo. Lógico que tem uns estados que estão muito bem no acesso à justiça, mas a maioria deles está ainda deficitário, né? A ideia, então, é levar este projeto da comissão local, da comissão do OAB Ceará, também para o Conselho Federal, para a Comissão Nacional. Isso, só que antes, assim, ele vai ser levado, mas como eu tinha conversado já com o presidente da OAB, a gente vai colocar esse projeto em prática, especialmente aqui no Ceará, porque ele vai servir como uma fonte de direcionamento, ou então uma técnica, certo? Uma técnica diferenciada, vamos colocar assim, uma desmistificação da ideia de não andamento da justiça, certo? Juntamente com as pessoas diretamente relacionadas. Quem? O Poder Judiciário, né, que são os juízes, a Associação dos Magistrados a participar, né, para vir somar, o Ministério Público, que está fazendo um excelente trabalho também, que tem crescido mais do que ele já é, né? Porque com a morosidade da justiça, claro. O que acontece? O Ministério Público vai crescendo e vai assumindo algumas funções, né? Ele hoje em dia celebra audiência para agilizar o processo, né? Então tem muita coisa que ele atende a população de uma forma mais ágil. Mas a gente vai chamar o Ministério Público para somar com a gente, a Defensoria Pública, a Procuradoria da República, enfim, todos os órgãos relacionados para ver o que a gente pode já viabilizar de imediato, para trabalhar em cima de soluções, ao invés de ficar lamentando e lamuriando os problemas que a gente já sabe que existe, que é a falta de juiz, a gente sabe que existe, né? A falta de advogado, ou seja, o quadro de servidores nessa parte está carente, tá, mas a gente tem que operacionalizar, vamos trabalhar com o que a gente tem por enquanto para ver o que a gente pode fazer, né? A capacitação também é outra parte que, tá, a gente pode capacitar? Pode, a gente pode capacitar, mas enquanto não há disponibilidade orçamentária para capacitar, vamos trabalhar com o que a gente tem, o que é. Na minha secretaria, por exemplo, eu tenho fulano que sabe fazer isso, ciclano que sabe fazer aquilo, vou utilizar, vou otimizar esse uso. É como se eu tivesse um celular de ponta e só utilizasse ele para receber e fazer ligação. Eu não posso, eu tenho que gerenciar. Acaba sendo subutilizado. Exatamente. Este projeto é, com certeza, de relevada importância, altíssima importância. Mas eu lhe pergunto, a intenção da comissão é de também levar o resultado, o fruto deste projeto, ao conhecimento da população, do cidadão, que é aquele que busca a prestação jurisdicional e que é quem mais sofre na ponta com essa morosidade do Poder Judiciário, com a falta do acesso à justiça? Sim, claro. Inclusive, comentando isso com o presidente da OAB, que me permita, é um presidente muito diligente, na minha opinião. Então, conversando isso com ele, ele disponibilizou no final que a gente fizesse que a gente não sabe ainda, a gente está decidindo qual formato que a gente vai dar a isso. Se serão reuniões com essas autoridades, como elas vão querer fazer, porque a gente precisa, se é um somatório, a gente precisa chegar a um consenso, né? Não um consenso unânime, porque isso nunca existe, né? Mas a gente precisa chegar num consenso majoritário. Quando a gente chegar a esse consenso, será feito um memorando, um relatório, enfim, um documento que registre quais são as providências a ser adotadas e um prazo para que isso seja cumprido. Se a gente conseguir lograr esse êxito no estado do Ceará, nós vamos evoluir de uma forma no acesso à justiça que nós vamos servir como exemplo para o resto do Brasil. E é aí que entra o link com o Conselho Nacional. Doutora Renata Rebouças, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e faz votos de que esta comissão, juntamente com o Conselho Federal da OAB, consiga concretizar ou pelo menos melhorar o acesso à justiça e sensibilizar os órgãos de uma forma geral, e abre espaço agora para as suas considerações finais. Eu que agradeço, Evelt, a oportunidade que me está sendo dada, e eu não posso garantir nem ter certeza, mas eu tenho muita convicção de que esse projeto será abraçado, inclusive não só pelo judiciário e pelas funções essenciais que estão diretamente relacionadas ao seu andamento, mas também pelo executivo e pelo legislativo também. Eu acho que esse envolvimento uníssono vai ser importante, porque isso é um interesse do Estado, né? E nós somos um Estado de destaque, porque nós somos um dos estados do Brasil que mais cresce. Então, não justifica que já que nós somos um dos estados do Brasil que mais cresce, nós tenhamos uma justiça deficitária. Nós temos que melhorar. E eu só tenho a agradecer a você pela oportunidade. Foi realizada na Faculdade 7 de Setembro a entrega de carteiras
aos 68 novos advogados. A solenidade é sempre marcada como um momento único e emocionante para os profissionais que estão ingressando na atividade jurídica. A entrega de carteirinhas aos novos profissionais do direito é considerado um momento de representação das conquistas e de orgulho para a família e amigos. O exame de ordem é a avaliação do esforço, da capacitação, conhecimentos e práticas necessários ao exercício da advocacia. De acordo com os novos advogados Carolina Chaves, Jennifer Gonçalves e Walter Sérgio, o exame de ordem é necessário para a qualificação dos profissionais. É importante que o profissional tenha se preparado bem ao longo de toda a faculdade, obviamente, mas o exame de ordem ele não pode deixar de ser cobrado, ele não pode ser uma etapa a ser pulada, porque ele é, acima de tudo, uma forma de se peneirar o profissional que vai chegar ao cliente final, que são as pessoas que precisam de demandar a justiça. Então, eu vejo a prova do exame de ordem como um teste para saber a aptidão daquela pessoa mesmo em defender o seu cliente. E eu acho que existem muitas faculdades de direito por aí e muita gente que faz o curso de qualquer forma e que ao final apenas o diploma que assegura que a pessoa é bacharel em direito não serviria para dizer que aquela pessoa está apta a praticar a advocacia. Eu acho de extrema importância esse exame devido à grande quantidade de faculdades de direito hoje existentes no Brasil. Então, é muito importante para selecionar os melhores profissionais. Então, acho muito importante e deveria ter em outras profissões também, não deveria ser instinto. Outras profissões deveriam ter um exame como o nosso exame para ser advogado. Foram cerca de 1 ano e meio quase estudando. A importância é porque assim, você aprende muito, é essencial, é importante e assim também qualifica a pessoa como advogada e como futuro, como uma pessoa que vai ajudar, que vai interpor, que vai servir como agente do direito para as pessoas, porque é isso que o advogado é. A solenidade contou com a presença do vice-presidente da OAB Ceará, Ricardo Bacelar, o secretário-geral, Jardson Cruz, diretor executivo da ESA, Vanilo de Carvalho, e o presidente da CAAS, Júlio Ponte. Durante a entrega de carteiras, o vice-presidente da Ordem ressaltou a importância da defesa das prerrogativas dos profissionais. Observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais. E defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático. Os direitos humanos da justiça social. A boa aplicação da lei, a rápida administração da justiça. E o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. É assim, na forma da Lei 8.906, Estatuto da Advocacia, no investimento interno da OAB, que eu declaro advogados e advogadas. Meus parabéns. Em instantes, as imagens da semana no quadro OAB em Foto. E veja ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. É daqui a pouco. As zonas de processamento de exportação caracterizam-se como áreas de livre comércio com o exterior, destinadas à instalação de empresas voltadas para a produção de bens a serem comercializados no exterior. A doutora Raquel Filomeno foi empossada como a nova procuradora da ZPE. Saiba agora do trabalho que será desempenhado dentro das zonas de processamento de exportação com a repórter Camila Bezerra. A doutora Raquel Filomeno é presidente da Comissão de Direito Marítimo, Portuário, Aeroportuário e Aduaneiro da OAB Ceará. E agora foi escolhida como a nova procuradora da ZPE, Zonas de Processamento de Exportação. Doutora Raquel, qual o trabalho que a senhora vai desempenhar na ZPE? Como procuradora, nós daremos todo o suporte na gestão atual. Inclusive, a gente está aguardando agora a nomeação de um novo presidente pelo governo do Estado. E então faremos toda a parte dos pareceres, faremos a parte de defesa dos processos, né, administrativos e judiciais, tudo interesse da empresa, né, da ZPE. E a senhora poderia nos destacar o pioneirismo da OAB nesse setor?
Na verdade, esse pioneirismo surgiu, inclusive, com o apoio da atual direção, né, Dr. Valdetário e toda a direção da Ordem, a qual, inclusive, eu agradeço pelo suporte. Nós criamos essa comissão exatamente nesse intuito de também divulgarmos os estudos, os trabalhos em relação ao direito marítimo e portuário. Agora, com a ZPE, realmente é mais um pioneirismo nesse sentido. E a gente tem assumido a Procuradoria e acho que vamos fazer um grande trabalho. E o que representa para a ZPE essa participação da OAB? Realmente eu acho que tem sido um brinde, né, entre a ZPE e a própria gestão, né, e a própria ordem. Tem sido uma coisa que a gente realmente tem batalhado bastante, a aproximação, não só com a ZPE, mas a gente tem tentado se aproximar, inclusive, da Ceará Portos, a própria companhia Docas, assumimos aí um lugar no CAP, que foi o Conselho de Autoridade Portuária. Então, todo o trabalho que tem sido desenvolvido pela comissão tem sido realmente de forma pioneira. E isso tem tido uma grande receptividade por parte dos advogados que têm nos procurado, não só no sentido de compor a comissão em si, que tem sido excelente a procura, a gente já conta com quase 20 integrantes, mas também no sentido de nos apoiar e buscar os estudos. Recentemente, inclusive, queria até acrescentar que a gente fez agora uma palestra, né, através da ESA, e realmente foi de uma excelente aceitação, inclusive com o pedido dos advogados para que a gente fizesse um curso. Vamos ministrar agora no dia 27 e 30 um curso de Direito Marítimo e Portuário e também estamos tentando, né, que dê tudo certo para que a gente possa fazer um congresso lá no Gran Marquis no dia 18 e 19 de junho. O OAB, inclusive, já está fazendo todos os arranjos em relação a isso. Doutora Raquel, obrigada pela entrevista. E voltamos ao estúdio. Realizada no próximo domingo, dia 26, a 4ª edição da Corrida OAB. O evento, realizado pela OAB Ceará, terá largada às 7 horas da manhã na Avenida Washington Soares, número 800, onde se localiza a construção da nova sede. O trajeto da corrida contempla 3 rotas, caminhada de 2 km e corrida de 5 km e 10 km, nas categorias masculino e feminino. A corrida é patrocinada pela Caixa de Assistência dos Advogados, Escola Superior de Advocacia, ESA, a FAMetro, Qualicorpo, SECAF, Serve Segurança, DTEC Inovação Tecnológica, Sinored Ceará, Mongeral Aegon, K1 Esportes, Diagonal Engenharia e Prefeitura Municipal de Fortaleza. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, a CAASE, possuem um convênio firmado com o Programa Nacional de Modernização da Advocacia, o PROMAD, para levar tecnologia até o seu escritório. Através dele, você tem acesso ao sistema jurídico e ao site do advogado, gratuitamente por no mínimo 6 meses. E caso seja recém-formado, este prazo pode chegar a até 2 anos. Participe cadastrando-se em www.promad.adv.br e faça como quase 80 mil colegas advogados em todo o Brasil. Você conhece o Plano de Previdência Complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós, brasileiros, percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje, pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo. Faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações é só ligar para 3464-3991. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Inscrições até 28 de abril. Mais informações pelo site www.cesp.nb.br. E as imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas.
Assista também um programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras às 23 horas, com reprises às sextas às 11 da manhã, sábados às 22h45 e aos domingos às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Todos os nossos programas também estão disponíveis no nosso canal do YouTube, OABCE na TV. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente, através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.